Muito boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados estaduais André Ceciliano, que é vice-presidente da LERJ, e o deputado Gilberto Palmares, ambos do PT. Essa semana, a LERJ parece que liquidou as exigências do governo federal para que o governo federal firme o acordo de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro e possibilite o empréstimo de 3 bilhões e também que o Rio deixe de pagar a sua dívida pública, desonerando assim o caixa e permitindo que o Rio coloque em dia, finalmente, o salário dos servidores. Deputado André Ceciliano, o senhor que presidiu a sessão de ontem, que foi aprovada essa medida, o senhor crê que realmente os problemas acabaram? Porque já há muito tempo se fala, não, agora vai, não ia, agora vai. Quer dizer, agora vai mesmo, deputado? Bem, primeiro, eu não acho que os problemas acabaram. Em relação às exigências do governo federal, algumas muito duras, nós zeramos a pauta na Assembleia, né? Desde o final do ano passado que a Assembleia vem votando algumas questões, como questão do ICMS para bebida, para fumo, aumento de alíquota. No início do ano, no ano passado também a questão do FEF, que é o Fundo de Estabilização Fiscal. No início do ano votamos autorização para um empréstimo de 3,5 bi e também para a alienação da venda das ações da SEDAI. Nós votamos também questão de pensões e a última foi uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, que é a questão do teto. O teto, na verdade, se falou muito dos percentuais do teto. A correção de 2015 seria 10%, se propôs 18%, ficou em 15%, quer dizer, essa variação, 18% seria a inflação acumulada dos últimos anos? A questão do teto, os poderes discutiu muito o projeto inteiro e muitas das vezes se pega na questão dos percentuais. Mas, independente do valor do teto, independente do valor da correção, o que vale é a lei de responsabilidade fiscal. São os limites dos poderes para a questão de pessoal, né? O governo do Rio, inclusive, fez essa argumentação quando tinha-se a dúvida se ia votar ou não essa lei do teto, usando exatamente esse argumento de que, inclusive, o presidente da LERJ, Pisciano, disse isso, que já havia um teto regulamentado, que era o teto estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o governo do Rio não precisaria, mas ainda assim o governo federal bateu o pé e teve que se aprovar alguma coisa mais rígida do que a própria lei fiscal, né? Na verdade, a questão do teto, eu acho que é um simbolismo grande, porque o Rio de Janeiro será o primeiro estado a assinar esse regime de recuperação fiscal. Você me perguntou no início se resolvia todos os problemas. Em relação às exigências do governo federal para a assinatura do compromisso, sim. Mas o que vai fazer com que o estado volte a crescer, com que o estado saia desse momento difícil, é a economia nacional, em especial o setor do petróleo aqui no Rio de Janeiro, voltar a crescer, porque esses 3 anos que o estado do Rio de Janeiro ficará sem pagar o serviço da dívida, isso vai dar um fôlego, mas não vai resolver todos os problemas. Então, o que a gente espera é que a economia nacional possa voltar a crescer, porque, Ricardo, para tirar um governo eleito, 4 anos batendo, na minha opinião, quebrar a economia do Brasil. Quem aguenta? Eu vou ter que fazer um intervalo, mas qual é a consideração que o senhor quer fazer? Não, porque o plano de recuperação, essa lei nova lá, ela afasta temporariamente as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso que tinha que ter uma lei nova e tinha que os estados se adequarem para assinar esse compromisso. O estado do Rio de Janeiro, como eu falei, a questão de ficar 3 anos sem pagar o serviço da dívida não resolve todos os problemas. Ganha-se um fôlego para que a economia volte. Porque bateram tanto na presidenta Dilma, tiraram a presidenta Dilma da presidência, quebraram a economia do Brasil. A questão da Lava Jato é importante e tem que se apurar e tem que se prender e até as últimas consequências, mas não pode quebrar o setor. E o Rio de Janeiro, 32% do seu PIB está no setor de petróleo. Como acabaram com o conteúdo nacional para o setor naval. Tem que pressionar o governo federal a voltar atrás de medida como essa, quebrando o setor naval, porque as encomendas agora não têm as exigências que foram estabelecidas na época do presidente Lula. Vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Estamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados estaduais André Ceciliano, que é vice-presidente da LERJ, e o deputado Gilberto Palmares. Essa semana, a LERJ parece que liquidou as exigências do governo federal para que o governo federal firme o acordo de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro e possibilite o empréstimo de 3 bilhões e também que o Rio deixe de pagar
a sua dívida pública, desonerando assim o caixa e permitindo que o Rio coloque em dia, finalmente, o salário dos servidores. Deputado André Siciliano, o senhor que presidiu a sessão de ontem, que foi aprovada essa medida, o senhor crê que realmente os problemas acabaram? Porque já há muito tempo se fala, não, agora vai, não ia, agora vai. Quer dizer, agora vai mesmo, deputado? Bem, primeiro, eu não acho que os problemas acabaram. Em relação às exigências do governo federal, algumas muito duras, nós zeramos a pauta na Assembleia, né? Desde o final do ano passado que a Assembleia vem votando algumas questões, como questão do ICMS para bebida, para fumo, aumento de alíquota. No início do ano, no ano passado também a questão do FEF, que é o Fundo de Estabilização Fiscal. No início do ano votamos autorização para um empréstimo de 3,5 bi e também para a alienação da venda das ações da SEDAI. Nós votamos também questão de pensões e a última foi uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, que é a questão do teto. O teto, na verdade, se falou muito dos percentuais do teto. A correção de 2015 seria 10%, se propôs 18%, ficou em 15%, quer dizer, essa variação, 18% seria a inflação acumulada dos últimos anos? A questão do teto, os poderes discutiu muito o projeto inteiro e muitas das vezes se pega na questão dos percentuais. Mas, independente do valor do teto, independente do valor da correção, o que vale é a lei de responsabilidade fiscal. São os limites dos poderes para a questão de pessoal, né? O governo do Rio, inclusive, fez essa argumentação quando tinha dúvida se ia votar ou não essa lei do teto, usando exatamente esse argumento, de que, inclusive, o presidente da Alerj Pisciani disse isso, que já havia um teto regulamentado, que era o teto estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o governo do Rio não precisaria, mas ainda assim o governo federal bateu o pé e teve que se aprovar alguma coisa mais rígida do que a própria lei fiscal, né? Na verdade, a questão do teto, eu acho que é um simbolismo grande, porque o Rio de Janeiro será o primeiro estado a assinar esse regime de recuperação fiscal. Você me perguntou no início se resolvia todos os problemas. Em relação às exigências do governo federal para a assinatura do compromisso, sim. Mas o que vai fazer com que o estado volte a crescer, com que o estado saia desse momento difícil, é a economia nacional, em especial o setor do petróleo aqui no Rio de Janeiro, voltar a crescer, porque esses 3 anos que o Estado do Rio de Janeiro ficará sem pagar o serviço da dívida, isso vai dar um fôlego, mas não vai resolver todos os problemas. Então, o que a gente espera é que a economia nacional possa voltar a crescer, porque, Ricardo, para tirar um governo eleito, 4 anos batendo, na minha opinião, quebrar a economia do Brasil. Quem aguenta? Falta vontade política do governo federal, isso já podia ter sido decidido há mais tempo. Então, no meu entendimento, a saída para a crise do Rio de Janeiro passa por essas questões. Então, Deputado, eu vou ter que fazer um intervalo, mas qual é a consideração que o senhor quer fazer? Não, porque o plano de recuperação, essa lei nova lá, ela afasta temporariamente as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso que tinha que ter uma lei nova e tinha que os estados se adequarem para assinar esse compromisso. O Estado do Rio de Janeiro, como eu falei, a questão de ficar 3 anos sem pagar o serviço da dívida não resolve todos os problemas. Ganha-se um fôlego para que a economia volte. Porque bateram tanto na presidenta Dilma, tiraram a presidenta Dilma da presidência, quebraram a economia do Brasil. A questão da Lava Jato é importante e tem que se apurar e tem que se prender e até as últimas consequências, mas não pode quebrar o setor. E o Rio de Janeiro, 32% do seu PIB está no setor de petróleo. Vamos acabar com o conteúdo nacional para o setor naval. Tem que pressionar o governo federal a voltar atrás de medida como essa, quebrando o setor naval, porque as encomendas agora não têm as exigências que foram estabelecidas na época do presidente Lula. Vamos fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Muito boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje 2 deputados estaduais do Rio de Janeiro, ambos do PT, o vice-presidente da Assembleia, André Siciliano. Boa noite, deputado.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Gilberto. E o deputado Gilberto Palmares. Boa noite, deputado. Boa noite, obrigado aqui pelo espaço. Boa noite, André. Boa noite, É um Ricardo. prazer recebê-los aqui para discutir mais uma vez a crise por que passa o estado do Rio de Janeiro. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados estaduais André Ceciliano, que é vice-presidente da LERJ, e o deputado Gilberto Palmares, ambos do PT. Essa semana, a LERJ parece que liquidou as exigências do governo federal para que o governo federal firme o acordo de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro e possibilite o empréstimo de 3 bilhões e também que o Rio deixe de pagar a sua dívida pública, desonerando assim o caixa e permitindo que o Rio coloque em dia, finalmente, o salário dos servidores. Deputado André Ceciliano, o senhor que presidiu a sessão de ontem, que foi aprovada essa medida, o senhor crê que realmente os problemas acabaram? Porque já há muito tempo se fala, não, agora vai, não ia, agora vai. Quer dizer, agora vai mesmo, deputado? Bem, primeiro, eu não acho que os problemas acabaram. Em relação às exigências do governo federal, algumas muito duras, nós zeramos a pauta na Assembleia, né? Desde o final do ano passado que a Assembleia vem votando algumas questões, como questão do ICMS para bebida, para fumo, aumento de alíquota. No início do ano, no ano passado também a questão do FEF, que é o Fundo de Estabilização Fiscal. No início do ano votamos autorização para um empréstimo de 3,5 bi e também para a alienação da venda das ações da SEDAI. Nós votamos também questão de pensões e a última foi uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional, que é a questão do teto. O teto, na verdade, se falou muito dos percentuais do teto. A correção de 2015 seria 10%, se propôs 18%, ficou em 15%, quer dizer, essa variação, 18% seria a inflação acumulada dos últimos anos? A questão do teto, os poderes discutiu muito o projeto inteiro e muitas das vezes se pega na questão dos percentuais. Mas, independente do valor do teto, independente do valor da correção, o que vale é a lei de responsabilidade fiscal. São os limites dos poderes para a questão de pessoal, né? O governo do Rio, inclusive, fez essa argumentação quando tinha a dúvida se ia votar ou não essa lei do teto, usando exatamente esse argumento, de que, inclusive, o presidente da LERJ, Pisciano, disse isso, que já havia um teto regulamentado, que era o teto estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o governo do Rio não precisaria, mas ainda assim o governo federal bateu o pé e teve que se aprovar alguma coisa mais rígida do que a própria lei fiscal, né? Na verdade, a questão do teto, eu acho que é um simbolismo grande, porque o Rio de Janeiro será o primeiro estado a assinar esse regime de recuperação fiscal. Você me perguntou no início se resolvia todos os problemas. Em relação às exigências do governo federal para a assinatura do compromisso, sim. Mas o que vai fazer com que o estado volte a crescer, com que o estado saia desse momento difícil, é a economia nacional, em especial o setor do petróleo aqui no Rio de Janeiro, voltar a crescer, porque esses 3 anos que o estado do Rio de Janeiro ficará sem pagar o serviço da dívida, isso vai dar um fôlego, mas não vai resolver todos os problemas. Então, o que a gente espera é que a economia nacional possa voltar a crescer, porque, Ricardo, para tirar um governo eleito, 4 anos batendo, na minha opinião, quebrar a economia do Brasil. Quem aguenta? Nós voltamos com o Jogo do Poder. Existem 2 problemas que eu acho que são distintos. Um se refere à questão fiscal do Estado, do governo do Estado. E outro refere-se à economia do Rio. Obviamente, a economia do Rio ela não está apartada da economia nacional. É preciso que haja, quer dizer, uma movimentação, um ressurgimento, um reaquecimento da economia nacional, principalmente nos setores essenciais do Rio, como são os setores do petróleo, da indústria naval, para que a economia do Rio volte aos trilhos. Essa é uma questão. A outra questão é tirar o governo do Estado dessa situação de colapso absoluto que se encontra. E aí, então, talvez as medidas adotadas e com a aquiescência do governo federal possa resolver, mas apenas essa questão. Não se fala da retomada do crescimento econômico do Rio, porque, obviamente, essas medidas que dizem respeito ao acordo da recuperação fiscal com o governo federal não têm essa abrangência e nem essa pretensão. Mas o deputado Gilberto Palmares está vendo com pessimismo, me parece, a possibilidade até do pagamento em dia dos salários dos servidores. Ele não crê que, digamos, haja chances reais
disso ser materializado a curto prazo, ainda que tudo tenha sido aprovado como pediu o governo federal. O senhor também é pessimista, deputado André? Ricardo, se você comparar a folha dos ativos e inativos de 2006, 2007 para 2016 e 2017, você vai ver que a folha triplicou. Em que período? Em 10 anos. Você pega 2006, a folha dos inativos era da ordem de 5,8 bi. 5,8 bi em 2006. Em 2016, 17,800. Você pega do ativo 7,700. Passou para quanto? 22,800. Esse debate é pertinente? O judiciário está tendo privilégios? Na verdade, tem uma questão de fundo que é nacional, que é a questão dos fundos de previdência. Nós temos hoje no Rio Previdência, 198 mil ativos que contribuem. Nós temos 238 que recebem. Do total de 20 bilhões de reais, do total de 20 bilhões de déficit esse ano, 13% para 14% é o Rio Previdência. 13 entendeu? bilhões então, são mais de 60% Rio Previdência. A questão central da falência do Estado é a questão da Previdência, ou seja, de 20 bilhões de déficit, 13 bilhões resultam do não fechamento mas da é uma questão da Previdência. de fundo. Como resolver a questão da Previdência Ricardo, do Rio? Deixa eu fazer só um outro comentário. Só concluir. em 2000... Como resolver a questão da Previdência? Porque essa questão é central. Se a questão da Previdência não for resolvida, não se resolverá a questão fiscal do Estado. Então, mas eu, diferentemente do deputado Gilberto Palmares, eu acho que a partir dos 45, 60 dias, o Estado do Rio de Janeiro pode botar a folha dos inativos, 13º e os salários em dia. Porque tem a questão do setor de petróleo, que o setor de petróleo, Ricardo, no ano de 2006, só comparando na Petrobras, ela pagou 156 bilhões de participações governamentais e de impostos. No ano 2006, Gilberto. Balanço da Petrobras. Você pega 2014, ela paga 88 bi de participações do governo, participação especial, royalties e encargos. O governo do Rio conseguiu uma liminar aí quase pagou para que essa participação quase especial 50% seja pago com correção monetária que não era pago. E a bem da verdade, em 2014, o preço do petróleo internacional cai, isso também abalou um pouco as finanças do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, Sim. Mas ele cai a partir de setembro. Né? Aí, 2015, ele teve uma queda acentuada, chegou até 28 dólares. Mas é uma tempestade perfeita. Cai o preço internacional do petróleo, desacelera a economia do Rio, porque 32% do PIB é setor de petróleo, indústria naval, Comperge, petróleo mesmo, prospecção, né? E a gente teve a folha triplicada. Então, essa questão da folha triplicada, eu queria dizer, houve então irresponsabilidade, porque nada justifica uma folha triplicada nesse espaço de tempo, deputado. O governo de 2007 para frente, o governo do Sérgio Cabral, todo o aumento que deu para o ativo, deu para o inativo. A bem da verdade, foi o único governo que fez isso, né, Gilberto? Isso. Porque nenhum governo aumentava o ativo, criava-se aqueles programas, Nova Escola, criava para você não estender para o inativo. Então, fez isso de bom, na verdade. Teve 2011, 12, 13 e 14, a Assembleia Legislativa, o governo, deu aumento significativo para várias categorias, em especial para a categoria da segurança, para a área da segurança. Tanto é que você pega o desembolso do governo para a área da educação, a partir de 2008 para 2009, a segurança ultrapassa todo o investimento da área da educação, que é uma distorção. Então, quando você pega, muito se fala também da questão dos aumentos de 2014. Foram aumentos dados para mais de 40 categorias no Estado, mas o maior aumento foi de 11, 12 e 13. Então, quando vocês... E olha que a Assembleia, a mensagem chega na Assembleia, sempre tem deputados querendo um pouquinho mais, 1, 2, 3, 5% mais de aumento, mas isso teve uma consequência. Deputado Gilberto Palmares, houve responsabilidade então nisso? Porque aumento em 2014 para 40 categorias. Triplica-se a folha em 10 anos. Quer dizer, me parece que houve um festival aí de bondades cujo preço está sendo cobrado agora, cuja conta está vindo agora. Nós votamos. Intervalo. Conclui, deputado. Pode falar. Nós votamos lá a questão de 11% para 14% da alíquota. Majorou para que o fundo possa ter, não resolve o problema do fundo, mas um equilíbrio. O judiciário pagava 20%.
Na mensagem que nós votamos, elevamos esse percentual para 28%, que é a contribuição patronal. E isso vai impactar. Eles vão ter que cortar, Gilberto. Não, tem aliás, nisso ele tem razão, exatamente para facilitar. Eu vou fazer a vida um do rápido poder. intervalo e o Jogo do Poder volta já já com essa discussão que está bastante interessante sobre a crise no Rio. Na última semana houve uma entrevista do presidente da Alerj, Jorge Pisciani, muito dura com o governador Pezão, dizendo que a ele só havia duas possibilidades, ou impeachment ou a intervenção federal, que ele não acreditava mais na possibilidade pessoal do governador Pezão conduzir a recuperação do Rio de Janeiro. Como é que o senhor viu essas críticas, deputado André Cecílio? Bem, primeiro, o presidente, na minha opinião, foi para uma linha seguinte, tem que resolver. O governo federal tem que repassar o recurso para botar em dia a folha, e não resolvendo isso, só uma intervenção federal. Porque, na minha opinião, se tirar o governador Pezão, botar qualquer um, não chegar recurso novo e não parar os bloqueios, não resolve. Então, tirar o governador Pezão não resolve, na minha opinião. O presidente foi o mais duro, porque o presidente, eu acho que ele perdeu um pouco a paciência. Logicamente, ele está fazendo um tratamento duro, ele está em casa e ele está mais tranquilo lá, então ele fica naquela forma dele. Mas ele não tinha razão para perder a paciência, porque essa novela da recuperação do Estado está se arrastando há muito tempo. Mas eu acho que o que ele me parou, deixou transparecer, me parece o seguinte: olha, é preciso que o governador Pezão bata um pouco o pé na mesa, bata a mão na mesa, porque o governador Pezão está aceitando tudo de maneira tácita, sem se insurgir. Mas eu não tenho dúvida que a solução que está se buscando agora, a questão do teto votou, foi muito também por conta dessa decisão do presidente, de ir para frente, de ir firme, porque ele, inclusive, está ameaçando tirar o apoio da bancada do PMDB do Estado do Rio de Janeiro ao governo federal. Então, eu acho que ele foi muito ativo ali, ele jogou uma cartada importante. Agora, de novo, tirar o governador não resolve, porque se não chegar um recurso novo, se não parar os bloqueios e não se resolve, entendeu, Gilberto? Então, o que eu estou dizendo, eu não acho, isso é uma opinião, uma mera opinião, que seja justo. Eu acho que o governador, como governador, tem responsabilidade, mas o PMDB, como um todo, tem Mas responsabilidade. o senhor concorda ou discorda das críticas do presidente ao governador, afinal? Eu vou além. Não, mas concorda ou discorda? Eu vou além. Eu acho que são os dois, o presidente Pisciani e o governador Pezão, são quadros importantes do PMDB do Rio de Janeiro, e eles têm o seu grau de responsabilidade, os dois na crise do Rio, porque ambos apoiam o governo golpista Temer. Deputado André Siciliano. Olha, a Assembleia vive quase um ano aí uma guerra. Haja visto que nós temos lá grades e possivelmente essa semana nós vamos retirá-las. Fizemos uma conversa com o presidente Pisciani, com o pessoal da segurança, porque a gente precisa tirar essa pauta negativa da Assembleia. O deputado Gilberto diz que o Pisciani tem responsabilidade. Na verdade, que o PMDB como um todo. Na verdade... Eu não gosto de nominar, porque vocês nominaram. Eu acho que o PMDB como um todo tem responsabilidade. Na verdade, a Assembleia fez um papel, votando a favor ou contra, com a base ou com a oposição, melhorando alguns projetos, avançando. Mas a crise não é da Assembleia. Sim, óbvio que não. A crise, Gilberto, você me desculpe, mas a crise é do Executivo. Mas por que votou o aumento do bilhete único? Por uma conjuntura de crise nacional, da porque tem 600 milhões para o bilhete único. Eu dei um dado ontem. O Estado gasta 600 milhões de reais por ano de subsídio com o bilhete único. Mas, deputado, o senhor está querendo dizer o seguinte, que a responsabilidade maior não é da Assembleia, e sim do governo do Estado. É o governo do Estado que não está, digamos, cumprindo, com todos os seus compromissos, com todos os seus objetivos diante da sociedade, deixando de lado algumas questões que acabam resultando no agravamento da crise que já é nacional. Na verdade, eu coloquei a questão da folha, eu coloco a questão da economia nacional e coloco a questão do setor de petróleo. Isso foi uma conjuntura, tempestade perfeita. Logicamente, quem governa é o Executivo. A Assembleia é muito pelo contrário. E o governo federal o problema chegou na Assembleia. Captando o Rio. O problema chegou lá, votando a favor, contra, discutindo, avançando. Mas o problema foi uma conjuntura, queda do preço internacional, crise do setor de petróleo e a crise econômica. Eu vou fazer um intervalo, mas eu queria saber de vocês exatamente isso. O governo federal, que é do PMDB, na opinião de vocês, está tratando o Rio
de maneira correta, está tratando o governo do Estado de maneira correta, porque eu vejo em vários momentos uma batalha, uma queda de braço entre o governador Pezão e autoridades da área econômica, que parece que é uma queda de braço quase entre adversários. Eu vou saber a opinião de vocês já já. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Deputado André Ceciliano, o governo federal tem se comportado de maneira correta com o Rio de Janeiro? Me parece, em dado momento, acompanhando as negociações do governador Pezão em Brasília, que às vezes o governador Pezão se exaspera diante do tratamento recebido por autoridades, por exemplo, da área econômica. Eu tenho notícia que às vezes o governador fica indignado, ou seja, está havendo algum tipo de má vontade, na sua opinião, ou as exigências feitas pelo governo federal são corretas e adequadas no caso? Nós estamos numa crise econômica, o Rio sofre mais por conta da questão do setor do petróleo. Eu acho que o governo Temer tem sido padrasto para o estado do Rio de Janeiro. O ano passado ele mandou para cá 2.900 bilhões de reais. A área econômica sabe do problema do Rio, tanto é que tem um regime de recuperação fiscal votado no Congresso Nacional, e mesmo assim, esse ano, 1.300 bilhões de reais foram bloqueados da conta do Estado. No ano passado, 8,5 bilhões de reais foram bloqueados. Então, por isso que tem que se excepcionalizar a questão da lei de responsabilidade fiscal. Tem um pouquinho também da questão técnica, né, da legislação, mas o Estado deveria ter uma atenção melhor por parte do governo federal. Esteve aqui nesse programa há cerca de 2 meses, o prefeito de Angra dos Reis, e se batendo muito contra, ele que é do PMDB, contra a alteração na lei que garante o conteúdo nacional na indústria naval. Exatamente. Ele disse que está provocando um desastre em Angra dos Reis, que a Brasfel já teve 11 mil empregados, hoje tem 2 mil empregados, e a perspectiva é sombria, e ele do PMDB se colocava de maneira visceralmente contra a mudança e disposto a liderar um movimento entre os prefeitos, com a participação do prefeito também de Niterói, que esteve aqui e falou no mesmo tom. Como é que o senhor vê essa questão da indústria naval e essa flexibilização da lei que desobriga a compra, a permanência do conteúdo nacional na fabricação da indústria naval? O setor de petróleo no Brasil, prospecção de petróleo, do mundo, o Brasil é o penúltimo país que taxa em relação a impostos, penúltimo, para a prospecção. Nós, na Assembleia Legislativa, no final do ano passado, nós revogamos um acordo que o Estado do Rio de Janeiro tinha no Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda, que é o Repetro. Pra você ter uma ideia, Ricardo, quando se quebrou o monopólio lá em 97, se criou a ANP, lá se criou um regime especial de importação e exportações para o setor de petróleo, Gilberto. Aí você podia dizer, não, mas tem justificativa. Por quê? Era uma coisa nova no Brasil, viriam empresas de fora para fazer prospecção, o petróleo era 15, 16 dólares o barril, hoje está em torno de 50 dólares. Hoje o pré-sal, aonde você fura, era para dar 25 mil barris, dá uns 60, 80 mil barris. Tanto é que o pré-sal hoje, quase que 50%, olha, tem 10 anos do descobrimento. Tem 50% da produção nacional em todo o país hoje é pré-sal. É um óleo de maior qualidade, que é um óleo leve. Sim. Né? E você fura. Quando se começou a prospectar, se demorava 24 meses para fazer um furo. Hoje faz com 40, 50 dias. Você custava, Gilberto, 200 milhões de dólares um furo no pré-sal. Hoje você paga 50 milhões. Então, é tão vantajoso, e aí você vê o presidente da Petrobras indicar o presidente da ANP. Tem que ser uma agência que tem que regular, não pode ser só a vontade das empresas. O governo federal é tão perverso, ele estava me lembrando o seguinte, o royalty e a participação espacial, no seu cálculo, deve ser considerado o tipo de petróleo que é extraído, porque ele não é o mesmo preço. O Rio de Janeiro recebe lá embaixo, na raspa do tacho. Preço mínimo. É devido. Esse troço não foi alterado desde já, porque o governo golpista Temer não quis. E cadê o PMDB denunciando isso? Por isso que eu falo que tem responsabilidade. Você tinha que estar fazendo uma grande mobilização da população do Rio de Janeiro, todo mundo que tem autoridade, a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, os partidos, para mobilizar a população do Rio de Janeiro para cobrar essas questões. É um absurdo o que o governo fez. Só isso significaria, com justiça, sem estar pedindo favor nenhum,
o aumento de recursos diretos para o Rio de A Janeiro. gente estima 1,5 bi ano só por conta desse cálculo do valor. O que aconteceu? Depois de 2012 para 2013, toda a empresa que produz petróleo, que prospecta petróleo aqui, criou uma subsidiária lá fora. Lá fora. Então, o preço não é o preço do mercado internacional, o preço é o preço mínimo que a empresa vende para ela mesma. A própria Petrobras Burlando faz o recurso que veio pro Rio. Petrobras faz isso a no Petrobras Canadá. tem subsidiária lá fora e ela vende pelo preço mínimo. E lá, então, ela tem o lucro. A Petrobras é uma das Também, empresas que está na dívida ativa. Quando eu falo que o Estado não cobra a dívida, eu não estou alisando empresa pública lá, um conjunto de grandes empresas que estão na Mas dívida a ativa. Petrobras deveria dar exemplo, não deveria se valer desses artifícios, né? Mas- de que montar uma subsidiária e exportar pelo Claro, preço mínimo claro. e aí paga pelo preço mínimo, como se isso fosse uma realidade, quando a gente sabe que não é. Mas pior, o presidente Lula recuperou a questão dos estaleiros, né? Incentivou, criou a questão do conteúdo nacional, que é muito importante para desenvolver a indústria nacional. O Estado naval, o setor Aí- naval estava lá embaixo, gerou emprego quando o Lula tomou essa medida e agora. Angra dos Reis, o Brasfeld ali, ali, não é só Angra dos Reis, porque 11 mil empregos ali é do município de Paracambi, Japeí, Queimados, Nova Iguaçu, Sim. é da Baixada É do Fluminense. entorno todo, e da Baixada, então, inclusive. agora, por exigência das empresas produtoras de petróleos e Petrobras, eles querem tirar o conteúdo nacional para gerar o emprego lá, Ou Singapura. seja, o emprego sai do Brasil e vai para Já perdemos. vai para Singapura. O Gilberto colocou bem aqui. Na Constituição de 88, o senador Serra, ele usou um artifício Para tirar a cobrança tirar- da origem e passar para o destino. para tirar a do receita. petróleo. Porque São Paulo é o maior consumidor, quer seja de petróleo, de Sim. energia, né, do Brasil. Aí, se você produz esse copo aqui, o ICMS é na origem. Mas o petróleo é o contrário. Que é a principal riqueza do Rio de Janeiro. 68% de tudo que se conhece de petróleo está no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é por aí, 60%, 70%. E eu não estou insistindo numa anotação. Do total da produção. Essas é que deveriam ser a pauta do Rio de Janeiro para tirar o Rio de Janeiro aqui. Essa é a real pauta Mas do também tem que petróleo. reconhecer, Gilberto, que isso é questão do Congresso Nacional. Não, mas você tem que ter mobilização Agora, e pressão para que isso ocorra. Eu Não? brinco. Rio de Janeiro, Espírito Santo e agora um pouco São Paulo são os maiores produtores. Só que quando a gente discutir na federação, Gilberto, são 27. 3 não ganham de 24, nunca, só em luta de Kung Fu. Quando for botar, foi assim com a questão dos royalties. Hoje nós estamos recebendo royalties por conta de uma liminar. Qualquer coisa que se modifique lá, são 24 outros estados que demandam receitas. Então, a gente vai perder. Então, tem um risco grande. Nós temos que discutir o pacto federativo. Aí é uma outra assunto. Muito obrigado, deputado André Siciliano, por ter comparecido ao programa. Foi um prazer recebê-lo. Da mesma forma, eu quero agradecer aqui a atenção, o carinho, né, saudar Muito também o obrigado Gilberto. também, deputado Gilberto Palmares, por ter Muito comparecido. bom ter participado desse debate. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.